Olá, ouvinte da Rádio Justiça. Bom estar com você em nosso encontro semanal. Continue comigo e confira nesta edição do painel de notícias temas que afetam a vida de muitos brasileiros, o cadastro único para programas sociais e a isenção de imposto de renda. Acompanhe comigo. TRF da Primeira Região garante benefício assistencial à pessoa com deficiência não inscrita no CadÚnico. TRF1 confirma a decisão que concedeu isenção de imposto de renda à aposentada que comprovou moléstia profissional. E tem muito mais nesta edição. Continue ligado. O Cadastro Único para Programas Sociais, ou simplesmente CadÚnico, é um instrumento de coleta de informações criado pelo governo federal que identifica famílias de baixa renda para fins de inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda. Mas será que não estar inscrito no CadÚnico pode impedir o acesso a esses programas? Confira o posicionamento da Justiça sobre essa questão na reportagem de Ana Paula Souza. Ela conversou com Ieda Castro, diretora de gestão do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social. O CadÚnico, como é conhecido, possibilita aos cidadãos de baixa renda o recebimento de auxílio e o ingresso a pelo menos 32 programas de assistência governamental, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Prato Cheio, Vale Gás, isenção de taxa de matrícula em concurso público e vestibular, carteira do idoso, tarifa social de energia elétrica, benefício de prestação continuada, entre outros. Essa base de informação, ela na verdade é uma matriz que ela oferece informações para diferentes programas sociais. Então, às vezes o programa é criado por lei, né? O Poder Legislativo tem esse poder de criar programas, o próprio governo federal. Então, ao criar um serviço novo, um benefício, um programa, e o governo estabelece que para identificar as famílias em situação de vulnerabilidade, nós vamos buscar na base de informação do cadastro. Então, essas pessoas podem acessar benefícios quando elas estão no cadastro. Ele hoje é a principal ferramenta, a base de informação que o governo tem sobre as famílias em situação de maior vulnerabilidade. É a principal ferramenta hoje. Municípios, estados e governo federal usam essa base para definir políticas públicas. Podem se cadastrar famílias que tenham renda mensal per capita de até meio salário mínimo, pessoas em situação de rua, sozinhas ou com família, grupos familiares que no total tenham renda mensal de até 3 salários mínimos, pessoas que moram sozinhas, respeitando o valor total da renda mensal, e famílias com renda superior a 3 salários mínimos que tenham vínculos ativos com programas sociais nas 3 esferas governamentais. Segundo dados do IBGE, mais de 19 milhões de brasileiros estão inscritos no Cadastro Único. O serviço está disponível no site do governo federal. A base do cadastro ela é direcionada especialmente às famílias de baixa renda. Mas as vulnerabilidades das famílias elas não são só de renda. Então, o cadastro ele permite que outras famílias que não sejam de baixa renda elas possam estar no cadastro, desde que elas necessitem ingressar em algum programa federal. E aí, se você pegar uma família ganhando um salário mínimo, ela, com 3 pessoas, ela já sai, já estaria no perfil da baixa renda. Então, essas pessoas devem estar no cadastro. E as que têm uma renda um pouquinho maior, mas que precisam acessar algum programa federal que exige estar no cadastro, que é requisito, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, então a pessoa pode estar no Cadastro Único para acessar o programa. A inscrição no CadÚnico é um passaporte para vários benefícios e, embora seja uma base de dados fundamental para que as esferas de governo façam uma gestão eficiente de assistência social, a ausência no cadastro não pode ser motivo para que um cidadão não acesse direitos como um benefício assistencial do INSS, por exemplo. Esse foi o entendimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em um julgado da primeira turma. O colegiado não aceitou que o INSS tenha negado
benefício de prestação continuada a uma pessoa com deficiência sem avaliar o direito, apenas pelo fato de o solicitante não estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais. Ao analisar o caso, o relator no TRF1, desembargador Moraes da Rocha, destacou que a ausência de comprovação da inscrição da parte autora no CAD único não impede o reconhecimento por outros meios de prova da situação de vulnerabilidade social, que ainda, de acordo com o magistrado, foi atestada por meio da apresentação de um estudo social. O acesso ao direito, ele é prioritário. Quanto mais você amplia o leque de possibilidade de acesso ao direito, melhor para o cidadão. Qualquer família de baixa renda pode ingressar no CAD único, é de graça. O cadastro é feito pessoalmente em um posto de atendimento na cidade onde a família mora, geralmente em um CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. O responsável precisa levar os documentos de todas as pessoas da família que moram com ele. É importante levar os CPFs e um comprovante de residência, de preferência a conta de luz. O imposto de renda é um tributo que incide sobre determinados ganhos provenientes do trabalho assalariado e de outras atividades econômicas, empresariais e financeiras. Mas há exceções previstas em lei. Por exemplo, aposentados e assalariados que recebem abaixo de determinado limite anual e pessoas que têm doenças consideradas graves podem escapar da tributação. E se ver livre do pagamento de algum imposto pode ser um verdadeiro alento, não é mesmo? Principalmente quando se é aposentado e está passando por alguma situação delicada de saúde. Acompanhe com William Nascimento alguns dos critérios que podem ser decisivos para conseguir essa isenção. De acordo com a legislação tributária brasileira, o cumprimento de alguns requisitos garante ao contribuinte o direito de ficar isento do imposto de renda que incide sobre sua remuneração ou rendimentos. Ter uma receita anual dentro do limite de isenção determinado pela Receita Federal, por exemplo, é uma forma de a pessoa física escapar da tributação. Despesas médicas e educacionais, quando comprovadas, podem ser deduzidas do imposto devido, o que pode resultar em uma redução significativa na carga tributária. Outra modalidade é a chamada isenção de imposto de renda por doença grave, que beneficia pessoas aposentadas ou reformadas e que estejam passando por um problema de saúde grave. O advogado especialista em direito tributário, Eric Endrilo, explica o procedimento para fazer jus ao benefício. Hoje, a pessoa que faz jus à isenção, ela pode se dirigir direto ao órgão pagador, tá? E lá ela leva os laudos e provavelmente o órgão pagador vai analisar, se ele assim o concordar, já deixa de fazer a retenção na fonte, porque o imposto de renda é retido na fonte, é a fonte pagadora que retém. Então, se o órgão pagador diz, não, está ok, a documentação trouxe os laudos, estão de acordo com a lei, ele deixa de fazer a retenção. Então, a pessoa recebe o salário bruto sem essa redução que vai dar um líquido maior para ela, porque a ideia da lei é exatamente fazer com que se tenha uma disponibilidade econômica maior para poder custear os medicamentos em razão dessas doenças que, de modo geral, são muito custosos, né, do ponto de vista da aquisição dos remédios e do próprio tratamento em si, não é? Prevista na Lei 7.713, de 88, a norma contempla 18 doenças e é restrita aos aposentados, de forma que outros tipos de renda que o indivíduo possa ter são tributados normalmente. Nós estamos falando de uma lei que ela contempla a parte relativa ao seu salário, a sua aposentadoria paga pelo órgão em face ao seu trabalho, né? O imposto de outros rendimentos a lei não contempla, porque ela fala sobre pensão e aposentadoria, né? Outra condição mais atípica, mas que também tem garantido a isenção do imposto de renda a aposentados, é a ocorrência de uma doença decorrente da atividade laboral desempenhada. Eu acho que muitas dessas pessoas que estejam no seu labor suscetíveis a produtos químicos,
né, a raio-x, incidências radioativas. Eu acho que essas profissões de risco maior, que possam envolver até profissionais da saúde, da mineração, da construção civil, estão mais propícios a adquirir doenças ali previstas. Então, portanto, elas devem bater muito na porta do Judiciário para pedir essa isenção, né? Recentemente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu a uma mulher aposentada a manutenção do benefício concedido pela Justiça em primeiro grau. A União recorreu ao tribunal alegando a necessidade de comprovação da moléstia profissional por meio de um laudo médico oficial. Porém, o colegiado no TRF1 observou o entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça de que dispensa a apresentação do laudo oficial para o reconhecimento da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente comprovada por outros meios a existência de doença grave. O advogado Eric Endrilo ressalta que as pessoas que eventualmente desconheçam a lei podem pedir ao órgão pagador o ressarcimento de valores recolhidos indevidamente. Acontece bastante de o contribuinte ser diagnosticado e às vezes ele nem saber que tem essa isenção. Então ele passa anos com ela e pagando o imposto, né? E aí, evidentemente, que quando ele desperta para isso, ele vai ter que tomar duas medidas. A primeira é não pagar para o futuro e a segunda é pegar todo o período que ele pagou para trás com um diagnóstico, evidentemente, respaldado por um documento que da época lhe dá o direito, e aí então ele pede o ressarcimento desses valores que foram indevidamente recolhidos. Mesmo fora do regime geral de previdência social, o adoecimento pode garantir direitos, como o caso de um militar que Ana Paula Souza conta agora. E um militar que apresentou doença psiquiátrica durante prestação de serviço tem direito à reforma. Esse entendimento é da segunda turma do TRF1, que não aceitou os argumentos da União de que os problemas psiquiátricos do militar eram preexistentes à sua incorporação no Exército. Ao analisar o caso, o relator, desembargador federal Rui Gonçalves, explicou que, por força de lei, antes de ingressar nas Forças Armadas, o militar foi submetido a rigorosos exames de aptidão física e mental, nos quais nada foi constatado, até porque a detecção de enfermidade psíquica acarretaria o impedimento ao ingresso. A decisão determinou que o militar seja reformado em um posto superior ao que ocupava quando foi afastado. Como regra, a queimada é proibida no Brasil. Entretanto, o Código Florestal traz exceções, como a queimada controlada, que é o emprego do fogo como fator de produção e manejo em atividades agropastoris ou florestais e para fins de pesquisa científica e tecnológica. Mas toda queimada deve ser autorizada pelos órgãos públicos, como o IBAMA, e precisa ocorrer de forma controlada, para que não se transforme em um incêndio. Por isso, as queimadas são autorizadas pelo IBAMA sob critérios técnicos que impedem a propagação do fogo, além dos limites físicos previamente definidos. E quando esse planejamento não é suficiente para evitar a queima de área não autorizada, o responsável pode sofrer as sanções previstas em lei. Confira com o William Nascimento o caso de um homem que terá que pagar multa por queimar 30 hectares de vegetação. De acordo com o processo, o infrator contestou a multa de R$30 mil aplicada pelo IBAMA pela queimada de 30 hectares de vegetação em sua propriedade, uma área maior do que a autorizada pelo órgão. O homem, por sua vez, alegou que não poderia ser responsabilizado, já que o fogo teria se alastrado em razão de força maior, no caso, vento forte, apesar das precauções que teria tomado para evitar. Além disso, alegou incompetência do agente do IBAMA que lavrou a infração. Mas a sexta turma do TRF da Primeira Região negou a apelação.
Para o relator juiz federal convocado, Márcio Sá Araújo, o próprio réu assumiu que o fogo se alastrou por áreas não autorizadas, o que foi confirmado pelas testemunhas. E o magistrado entendeu que a circunstância do vento forte era de conhecimento do autor, que não tomou as devidas providências para evitar que o fogo se espalhasse. Ainda segundo o juiz federal, os agentes do IBAMA são autoridades com competência para autuar e aplicar penalidades, que têm caráter educativo de forma a proteger o meio ambiente. O colegiado acompanhou o voto do relator e negou a apelação do réu. Encerramos mais uma edição do programa Painel de Notícias. Foi muito bom ter vocês comigo e fica o convite para que todos acompanhem as novidades do TRF1 nas redes sociais. E semana que vem, eu, Adriana Dutra, estou de volta, junto com Ana Paula Souza e William Nascimento nas reportagens, Lucas Lima na edição de áudio e coordenação geral de Ivani Moraes. Tenham todos uma excelente semana!